Em destaque no Panorama CBN, TikTok é multado em mais de 150 milhões de reais por falha na proteção de dados de crianças e adolescentes. Brasil e Estados Unidos marcam nova reunião sobre tarifaço e governo do Canadá anuncia nova retaliação aos americanos. Operadora de telefonia Oi tem falência decretada. Influenciador Lito Souza não consegue acesso a tratamento experimental de doença rara. E morre a cantora Dolly Parton, ícone da música country. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de terça-feira, 25 de agosto de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. A Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, multou a empresa chinesa dona do TikTok em 153 milhões e 700 mil reais por falhas na proteção de dados de crianças e adolescentes. Além da multa, a ANPD determinou a eliminação dos dados coletados de forma irregular e exigiu a apresentação de um plano de conformidade. A agência, que é vinculada ao Ministério da Justiça, identificou 5 violações da Lei Geral de Proteção de Dados no TikTok, tanto no acesso sem cadastro quanto no uso com conta criada. A fiscalização apontou que a rede social tratava dados de menores sem base legal válida e não aplicava mecanismos eficientes para impedir o cadastro desse público. Em uma segunda decisão, o conselho diretor da agência aprovou o plano de adequação da dona do TikTok, mas exigiu o cumprimento das regras de verificação de idade do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. As novas regras trazem mudanças práticas imediatas para quem usa a plataforma. Usuários com menos de 16 anos vão ter a privacidade restrita de forma automática e qualquer alteração vai depender da autorização dos pais. A empresa também vai ter que reforçar o controle parental e aplicar filtros mais rígidos contra conteúdos inadequados. Para quem navega no TikTok sem criar uma conta, as restrições são ainda maiores. A experiência vai ser limitada a 12 horas e o usuário não vai poder publicar, comentar, mandar mensagens ou assistir a transmissões ao vivo. Além disso, os anúncios para quem não tem cadastro vão ser suspensos no Brasil. A empresa ByteDance, dona do TikTok, recebeu a notificação na segunda-feira e vai poder recorrer ao conselho diretor da ANPD no prazo de 10 dias. A CBN começou nesta terça-feira a série de sabatinas com os candidatos à presidência da República, em parceria com os jornais O Globo e Valor Econômico. E o primeiro a participar foi o candidato do Novo, Romeu Zema. Ao falar sobre privatizações, Zema mudou o tom em relação ao plano de governo e declarou que não vai vender empresas como a Embrapa e a Caixa Econômica Federal. A Embrapa, de forma alguma, Caixa Econômica, eu vou privatizar empresa que tem finalidade lucrativa. Caixa não, então o senhor não vai privatizar. Não vai. Não, Caixa não. A Caixa é como se fosse um braço ali do Ministério de Assistência Social, mas um banco, como o Banco do Brasil, e quer aumentar a concorrência. Zema defendeu uma nova reforma da Previdência com ajuste automático da idade mínima conforme a expectativa de vida. Sobre o mercado de trabalho, o candidato sugeriu o registro como MEI para trabalhadores de aplicativo com contagem do tempo de serviço. Ao falar sobre corrupção e o caso Master, Zema acusou ministros do Supremo de criarem um balcão de negócios. Sem citar nomes, falou sobre o contrato do escritório de advocacia da mulher de Alexandre de Moraes com o banco e os negócios da família de Dias Toffoli em um resort. O candidato também negou uma mudança no discurso sobre as investigações contra Flávio Bolsonaro e o filme Dark Horse e disse ser favorável à continuidade das apurações. Precisa dar explicações a respeito. O filme, pelo que já foi dito, parece que tem um valor que não é condizente com a produção, que seja explicado. Eu sou favorável à transparência. Zema também buscou se afastar das acusações de envolvimento da CEMIG, empresa estatal mineira, nas investigações sobre o banco e do fato de o pai de Vorcaro ter feito uma doação ao Novo em 2022. Nos próximos dias, a sabatina CBN, o Globo e Valor ouve Ronaldo Caiado, do PSD, Renan Santos, do Partido Missão, e Augusto Cury, do Avante. Lula, do PT, e Flávio Bolsonaro, do PL, recusaram o convite. O governo do Canadá respondeu ao novo tarifaço dos Estados Unidos, que eu te contei no último episódio, e anunciou uma nova retaliação.
As novas tarifas vão incidir sobre cerca de 700 produtos americanos, avaliados em mais de 100 bilhões de reais. As alíquotas variam de 15% a 50% e entram em vigor em 8 de setembro. Eletrônicos e ferramentas vão pagar a taxa de 15%, queijo, eletrodomésticos e alguns frutos do mar entram na faixa de 25%, e a alíquota mais alta de 50% vai atingir setores como aço, alumínio, móveis e vestuário. Para aplicar a nova tarifa sem aprovação prévia do Congresso, o presidente Donald Trump usou uma lei tarifária de 1930, e uma reportagem do jornal americano The New York Times destacou que esse dispositivo legal nunca tinha sido usado por um presidente dos Estados Unidos para aplicar tarifas, o que pode abrir espaço para novas disputas nos tribunais. Sobre o tarifaço ao Brasil, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, e o representante comercial dos Estados Unidos, Jameson Greer, marcaram para segunda-feira que vem uma reunião virtual. A volta do diálogo foi acertada depois de uma conversa por telefone entre os presidentes Lula e Donald Trump na semana passada. A prioridade do Brasil é ampliar a lista de produtos livres do tarifaço, porque atualmente itens como petróleo, café e carne bovina já estão isentos, mas setores de calçados, máquinas, madeira e açúcar pagam uma alíquota total de 37,5% para entrar nos Estados Unidos. Numa etapa posterior, o governo brasileiro quer discutir a derrubada total dessas tarifas. O diretor da Agência de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, John Ratcliffe, fez uma viagem surpresa a Moscou nesta terça-feira. A informação foi divulgada pela rede de televisão CBS e pelo site de notícias Axios. Os veículos citaram fontes do governo americano. Nem os Estados Unidos nem a Rússia confirmaram a visita oficialmente, mas dados do site de monitoramento Flight Radar mostram que um avião militar americano decolou da Letônia de manhã e pousou em um aeroporto em Moscou. Mais tarde, a mesma aeronave deixou a capital russa. O avião rastreado tinha chegado a Riga, capital da Letônia, no dia 23 de agosto, vinda de uma base aérea perto de Washington. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, disse em coletiva que não tem informações sobre o voo. Segundo o jornal Financial Times, os Estados Unidos pediram à Ucrânia para não atacar Moscou ou o norte da Rússia entre esta segunda e quarta-feira para permitir a viagem, e o pedido foi aceito. A viagem do chefe de espionagem não é comum. Ele vai tentar negociar temas como a guerra na Ucrânia, o conflito com o Irã ou trocas de prisioneiros, segundo as fontes ouvidas pela imprensa. Em outras ocasiões, o presidente Donald Trump mandou o genro Jared Kushner e o enviado Steve Witkoff para conversar com o governo russo. Sobre a guerra no Oriente Médio, o Irã classificou nesta terça-feira a ampliação das sanções dos Estados Unidos contra a economia iraniana como uma ameaça ao direito internacional e à Carta das Nações Unidas. E o país expressou confiança de que muitos países não vão aderir à campanha de pressão americana. A tensão também envolve a China. Em coletiva nessa terça, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Lin Jian, criticou as novas sanções. Pequim é uma das principais compradoras do petróleo iraniano e afirmou que vai tomar medidas para defender seus interesses e continuar negociando com o governo de Teherã. Ainda nessa terça, em um comunicado conjunto, os ministros das Relações Exteriores do Irã e de Omã confirmaram que se encontraram em Teherã, capital do Irã, para discutir a criação de um corredor temporário de navegação e um projeto para retirar as minas do Estreito de Hormuz. Enquanto isso, a imprensa do Irã divulgou um vídeo com ameaças ao filho de 20 anos do presidente Donald Trump, Barron Trump. A informação foi confirmada à agência de notícias Associated Press pelo porta-voz do Serviço Secreto dos Estados Unidos, Nate Herring. A mídia do Irã tem feito ameaças frequentes à família de Trump desde a morte do Ayatollah Ali Khamenei, morto no início da guerra. O petróleo caiu nessa terça na sequência do anúncio de sanções econômicas ao Irã. No momento em que eu gravo, o barril do tipo Brent tem queda de mais de 5%, negociado a $85. Mesmo com a queda da Petrobras por causa do petróleo, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 1,55% aos 174.576 pontos, um possível reflexo da eleição mais acirrada entre Lula e Flávio Bolsonaro, segundo as últimas pesquisas. O dólar comercial caiu 0,25%, cotado a R$ 5,14. O euro vale R$ 6,00, com baixa de 0,12%. A primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decretou a falência da Oi. A operadora carioca já tinha tido a falência decretada em novembro do ano passado,
mas a decisão foi suspensa depois que os bancos recorreram. Isso levou a empresa de volta ao segundo processo de recuperação judicial. A decisão agora marca mais um ponto crítico na crise da Oi, que se arrasta há mais de 10 anos. O problema começou em 2008, com a tentativa frustrada de criar uma Supertele nacional por meio da fusão com a Brasil Telecom e depois com a Portugal Telecom. A ambição de virar uma gigante global resultou em uma dívida de mais de 44 bilhões de reais e mais de 164 mil credores. Desde o ano passado, a Oi não conseguiu vender os últimos principais ativos, o que zerou o caixa da empresa. Hoje, o patrimônio líquido negativo do grupo supera 22 bilhões e meio de reais. No mês passado, fornecedores chegaram a suspender serviços essenciais de internet e telefonia fixa em todo o país por falta de pagamento. A Oi vinha pagando apenas parte dos contratos. Na semana passada, a empresa fez um acordo com os sindicatos para demitir 60% dos funcionários, parcelando as rescisões em 10 vezes. A administração judicial da Oi já alertou a justiça que os recursos da companhia vão acabar totalmente no fim deste mês de agosto, com liquidez negativa. Do total da dívida, a maior parte está com fundos estrangeiros e bancos. Já os mais de 8 mil trabalhadores credores têm a receber 1 bilhão e 30 milhões de reais. Os números ainda vão ser atualizados pela justiça. A vice-prefeita de Campo Grande, Camila Nascimento do Avante, foi alvo de mandados de busca e apreensão da Polícia Federal como parte da operação que investiga irregularidades na aplicação de 1,2 milhão de reais do Instituto Municipal de Previdência no Banco Master. Além de vice-prefeita, Camila é secretária de Assistência Social e presidiu o Instituto entre 2017 e 2024. A PF cumpriu 6 mandados autorizados pela Terceira Vara Federal da capital sul-mato-grossense, que também determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados. As apurações começaram depois de um relatório do Ministério da Previdência apontar que servidores podem não ter seguido procedimentos técnicos ao fazer o investimento. A suspeita de crimes como gestão temerária e corrupção. A Prefeitura de Campo Grande informou que conseguiu recuperar todo o dinheiro em março e que não houve prejuízo aos cofres públicos. A Polícia Federal deflagrou uma operação para desarticular um esquema de fraude de 86 milhões de reais em benefícios do INSS em Minas Gerais e no Espírito Santo. Ao todo, os agentes cumpriram 91 medidas judiciais expedidas pela Justiça Federal em 10 cidades dos 2 estados. Foram 22 mandados de prisão preventiva e 33 de busca e apreensão. 2 pessoas também foram presas em flagrante por porte ilegal de arma. A apuração começou depois que a PF e a inteligência do Ministério da Previdência Social identificaram 457 benefícios fraudados, sendo 240 ainda ativos. O grupo criava pessoas fictícias com documentos falsos para receber pagamentos do INSS, principalmente benefícios de amparo a idosos de baixa renda. Um auditor fiscal da Receita Federal e 2 empresários foram presos suspeitos de integrar um esquema de propina e fraude em importações no aeroporto de Fortaleza. A informação foi confirmada por uma fonte da Polícia Federal à TV Verdes Mares, afiliada da Globo. Ao todo, a Operação Snooker 2 cumpriu 3 mandados de prisão e 15 de busca e apreensão no Ceará e na Bahia, com o recolhimento de carros e artigos de luxo. Segundo a Receita Federal, o grupo movimentou mais de 27 milhões de reais e comprou cerca de 31 milhões e 800 mil reais em criptoativos, valores incompatíveis com as rendas declaradas. O auditor fiscal é apontado como chefe da organização e suspeito de receber quase 7 milhões de reais para vazar informações sigilosas. A investigação aponta 2 fraudes principais: a declaração de joias de prata como bijuterias de baixo valor e a subavaliação de mercadorias por empresários chineses para sonegar impostos. Agora um caso que tem gerado muita comoção, do Lito Souza, influenciador, piloto, criador do canal Aviões e Músicas. A família dele recebeu nesta terça-feira a resposta de 2 instituições americanas de pesquisa para tentar o tratamento da doença rara de Creutzfeldt-Jakob, a DCJ. A farmacêutica Ionis Pharmaceuticals informou que os testes clínicos para o medicamento estão fechados e negou o uso do remédio neste momento. A empresa era a principal aposta da família. Já o laboratório Broad Institute
aceitou fazer uma entrevista inicial, mas apenas para a inclusão de Lito em um grupo de controle que não recebe a medicação. Um dos responsáveis pela pesquisa publicou numa rede social que não sabia se poderia ajudar, mas que tentaria. A esposa de Lito, Mila Seidel, demonstrou preocupação com possíveis perdas cognitivas definitivas e cobrou uma intervenção do governo federal para tentar viabilizar o tratamento no exterior. Depois disso, a Globo News revelou que o Ministério da Saúde entrou em contato com pesquisadores para pedir a inclusão do influenciador em um dos estudos. Lito deve ir para casa nos próximos dias para continuar os cuidados com acompanhamento 24 horas. Na França, 39 pessoas ficaram feridas com a passagem de um raro tornado pelo sudoeste do país. De acordo com as autoridades locais, 2 pessoas estão em estado grave e 20 seguem internadas. Nessa terça-feira, os moradores voltaram para avaliar os estragos. O vento forte ultrapassou 100 km por hora e destruiu, ao menos parcialmente, cerca de 300 casas. O tornado aconteceu quando uma onda de calor que atinge a França deu lugar a tempestades severas no sul do país. Uma notícia que foi revelada depois que eu gravei o último panorama: o tenista brasileiro João Fonseca, número 26 do mundo, está fora do Aberto dos Estados Unidos, o último Grand Slam da temporada. Os Grand Slams são 4 e são os mais importantes do tênis. João Fonseca não se recuperou a tempo de uma lesão no abdômen que sentiu semana passada durante o Masters 1000 de Cincinnati. Essa vai ser a primeira ausência dele em um Grand Slam desde que virou profissional. O abandono do torneio se soma a outros problemas físicos que João enfrentou esse ano na lombar, no punho e no ombro. A expectativa agora é que o atleta volte às quadras em setembro, no Rio de Janeiro, para o confronto entre Brasil e Suíça pela Copa Davis. E antes da última notícia, eu convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. E não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Sobre a última história do Panorama de ontem, a Laiane da Rocha Monteiro disse que deu uma gargalhada com o meu comentário sobre aquela corrida de Uber que virou um desabafo emocional, né? E falou que quando começou a ouvir o Panorama, eu já estava no comando, que o humor torna as notícias melhores. Obrigado, Laiane, pela sua mensagem, ela que é de Joinville, Santa Catarina. O pessoal também gostou da música Garçom, do Reginaldo Rossi, que eu usei no fim do Panorama. O Alessandro Alves falou que depois de System of a Dilma e Reginaldo Rossi, quer saber agora qual vai ser o próximo flashback. E o Eduardo Júnior, de Anápolis, Goiás, disse que tem um restaurante, estava ouvindo o Panorama lá no processo, no trabalho, e aí teve que parar para ouvir a música. Ele falou, eu estudo Libras e lembrei que foi essa música que apresentei em sala de aula. Obrigado a vocês que estão acompanhando o Panorama. Agora, olha essa história. Ouço o Panorama desde dezembro do ano passado, conheci o podcast sem querer, por um feliz equívoco do pessoal da CBN, que sobe os episódios no Spotify. Costumo ouvir os episódios curtos do Repórter CBN entre um podcast e outro, e um dia eles acabaram subindo sem querer um episódio inteiro do Panorama como se fosse do Repórter CBN. Adorei o formato, passei a seguir o podcast e desde então meus dias só começam e terminam ouvindo vocês. Olha aí, é a Victoria Furst, que fala de Matão, no interior de São Paulo, Vitória da CBN, né? Uma jogada de marketing de mestre. Brincadeira, deve ter sido um erro mesmo, mas há males que vem pro bem. Valeu, Vitória. E você já indicou o Panorama para alguém hoje? Manda o link pelo WhatsApp para quem você sabe que gosta de ficar bem informado e bem informada. E eu termino este episódio com a morte de uma lenda da música country americana. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. A cantora e atriz Dolly Parton morreu nessa terça-feira aos 80 anos de idade. Foi um sobrinho dela que anunciou a notícia em um vídeo, da forma como a própria cantora tinha pedido a ele anos atrás. Dolly Parton enfrentava problemas de saúde desde a morte do marido, Carl Dean, em março do ano passado. Na semana passada, em entrevista à revista People, ela disse que não prestou atenção aos próprios problemas enquanto cuidava da saúde do companheiro. Ela não deu detalhes.
mas disse ainda que tinha tantas coisas que queria realizar, que continuaria trabalhando enquanto pudesse para ver tudo se concretizar. Isso foi semana passada. Nascida em 1946 no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, Dolly era a quarta de 12 filhos de um agricultor sem terras. O médico que fez o parto da cantora recebeu um saco de farinha de milho como pagamento. Ela aprendeu a tocar violão e banjo com a mãe e começou a cantar no rádio ainda na infância. Em 1967, a cantora ganhou projeção nacional ao participar do programa de televisão do cantor Porter Wagoner. A música Jolene, lançada em 73, foi um sucesso e liderou as paradas country nos Estados Unidos no ano seguinte. You could have your choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. A canção, inspirada num acesso de ciúme real de Dolly pelo marido, recebeu 2 indicações ao Grammy e é a mais regravada da cantora, com interpretações de The White Stripes, Olivia Newton-John, Miley Cyrus, que é afilhada de Parton, e Beyoncé, a mais recente. Quando decidiu deixar a atração para seguir carreira solo em 1974, ela escreveu uma música de despedida para o parceiro de trabalho. A faixa I Will Always Love You chegou 2 vezes ao topo da parada country antes de virar um sucesso global na voz de Whitney Houston em 1992. Ao longo de mais de 60 anos de carreira, Dolly escreveu cerca de 3.000 músicas e vendeu milhões de discos no mundo todo. Outro dos grandes sucessos veio no cinema e na rádio em 1980, na trilha do filme Como Eliminar Seu Chefe. A música 9 to 5 virou um hino contra o machismo no mercado de trabalho. 3 anos depois, em 1983, a cantora alcançou novamente o topo das paradas globais em um dueto com o cantor Kenny Rogers. Com a parceria Islands in the Stream, Dolly se consolidou como um ícone da cultura pop. Além da música, ela construiu um império empresarial no Tennessee, onde criou o parque temático Dollywood. Vencedora de 10 prêmios Grammy, a artista também criou a fundação Imagination Library, que distribuiu mais de 200 milhões de livros infantis. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lamentou a perda para milhões de pessoas e determinou que as bandeiras do país fiquem a meio mastro por uma semana. Só sucesso, né? Com esta homenagem a Dolly Parton, um grande ícone mesmo da cultura mundial, nós vamos encerrando este panorama. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá!